Nós iremos agora trazer uma entrevista com o diretor do SAAI aqui de Itapajé, Fernando Ribeiro, que conversou com a nossa reportagem tratando de vários assuntos. Esclarecimentos aí feitos pela população relacionados ao abastecimento de água na cidade. Um deles trata-se de uma reclamação acerca da qualidade de água que chegou às torneiras de moradores do bairro Barateiro. E ainda, Fernando aproveitou a oportunidade aí para falar sobre outros assuntos, como, por exemplo, a ampliação de rede na localidade de Oiticica, bem como a construção da ETA de Pitombeiras, e ainda ele falou sobre a ampliação de rede da localidade de Bombas, que já tem data prevista para a conclusão. Vamos ouvir. No Jornal Integração, a gente conversa com o Fernando Ribeiro, diretor do SAAI. Nessa semana, usuários do SAAI da região do Barateiro, Cajazeira, Pedra Branca e Sítio Jorge, eles se depararam com a água meio turva. Fernando, qual fator gerou, então, essa água turva para esses consumidores dessa região? Boa tarde. Boa tarde à Rádio Atitude, boa tarde a todos os ouvintes. Realmente foi um assunto, que repercutiu nas redes sociais e também nas mídias da cidade, e foi um problema que foi ocasionado por um rompimento de uma adutora que eleva água para uma distinta caixa que abastece justamente essas três localidades: Barateiro, Cajazeiras, Pedras Brancas e Jorge. Então, nós temos um elevatório ali no Barateiro, próximo ali ao seu Maírto, ao seu Carranca, e essa adutora que enche essa caixa d'água rompeu e nós tivemos que fazer uma paralisação no abastecimento dessa caixa para poder fazer a manutenção dessa tubulação. Então, o que acontece? Todos vocês têm caixas d'água em casa, vocês periodicamente lavam essas suas caixas, e vocês podem observar que no fundo sempre fica um sedimento, uma sujeirinha, um lodo, uma coisa, e foi o que aconteceu com a nossa caixa d'água elevada. Por ela ter uma proporção muito grande e alguns anos que não era limpa, ela chegou a secar e havia uma sedimentação no fundo dela. Quando a gente retomou o abastecimento de água nessa caixa d'água, ela acabou agitando essa sujeira que existia no fundo e acabou descendo na rede de abastecimento dessas localidades. Então foi isso que aconteceu. Fernando, então, naturalmente, com o passar de alguns momentos, a água normalizou? Nós fomos até essas residências, no Barateiro, e fizemos algumas averiguações, já havia normalizado. Nós também fizemos um trabalho de descarga na ponta de rede, Nós temos ali, todas essas localidades, no Barateiro, no Jorge, nas Cajazeiras e nas Pedras Brancas, nós temos uns pontos de descarga, onde justamente são pontos estratégicos que a gente utiliza para fazer limpeza na rede. E nós demos descarga nesses pontos, dessas localidades, e eu creio que já foi solucionado o problema. Se houver algum relato, eu espero até que avisem pra gente poder tomar alguma providência, mas eu creio que já esteja todo mundo com a sua água bem limpinha nas suas residências. Fernando, com a agitação desses sedimentos e a saída deles pela encanação, você acredita que no interior dessa elevatória tenha sido então eliminado todos esses sedimentos? Na verdade, como eu tinha falado no vídeo que eu fiz, já estava programado uma limpeza para essa caixa d'água, pois havia anos que não se fazia esse procedimento. Hoje a gente não fez antes por haver prioridades, A gente trabalha aqui dentro de prioridades. Não deixa de ser uma prioridade uma lavagem de um reservatório desse, mas diante das outras, isso ficou para depois. Então, a saída das tubulações dessas redes, elas sempre ficam uns 20 centímetros acima do fundo da caixa, justamente para esses sedimentos se acumularem, e periodicamente a gente está fazendo essa limpeza. Mas nós fizemos uma averiguação lá, infelizmente, diante dessa situação, a maioria dos sedimentos que estavam acumulados no fundo da caixa, eles desceram pela rede. Mas nós mesmo assim ainda iremos fazer uma nova averiguação e iremos fazer uma limpeza para garantir de que, se caso essa caixa seque novamente algum dia ou num período próximo, não haja esse tipo de problema novamente. Fernando Ribeiro, aproveitando esse contato com você, nessa semana um morador ali da região de Oiticica indagava através do Jornal Integração sobre quando o SAAI vai ampliar o abastecimento da água ali do açude de São Miguel para a comunidade de Oiticica. O SAAI tem alguma projeção com relação a esse investimento? Sim, é uma ótima pergunta que vai me dar uma deixa até para falar sobre as bombas. Nós estamos concluindo a instalação dos hidrômetros, do distrito de Bombas e Riacho Fresco, para poder a gente estar fazendo a inauguração no dia 26. Então, dia 26, nós já fizemos vários testes lá, deixamos água de graça para a população para fazer teste de tubulação, de vazão, de continuidade. Então, tudo ok, Então, nós tivemos essa preocupação de estar fazendo esses testes para a gente não
ligar aleatoriamente e depois dar problema. Então nós vamos estar fazendo a inauguração dia 26 do abastecimento permanente, né, do distrito de Bombas e Riacho Fresco, e após nós terminarmos esse projeto, nós iremos estar iniciando uma ampliação de rede para o distrito de Oiticica. Primeiramente para a Oiticica de baixo, né, que se eu não me engano elas são divididas em 2 pontos, que é aquele ponto mais próximo à BR, né, que você entra ali na Pedra d'Água, e tem aquele ponto mais próximo do São Miguel. Inicialmente nós iremos fazer a ampliação naquele primeiro ponto, pois existe um morro entre esses 2 pontos, né, que é a Oiticica de baixo, Oiticica de cima. Existe um pico entre esses 2 locais que não há possibilidade de colocar por gravidade. Então nós teremos que fazer um buster nesse morro para poder estar levando água até esse outro ponto da Oiticica. Esse primeiro ponto de Oiticica que você se refere, aproximadamente quantos domicílios existem que vão ser beneficiados? Já há essa previsão? Sim, aproximadamente 150 a 140 residências serão beneficiadas com essa ampliação, né? Foi um levantamento inicial que a gente fez, que hoje eles são abastecidos, eles pegam água pela associação, direto do açude, né? E nós vamos puxar uma rede própria nossa. Nós não iremos utilizar a rede existente lá, que era do CISAR. Nós iremos puxar uma rede própria porque ainda há pessoas lá que não querem essa água. Eu não entendo por quê, né? Esse pessoal tem um privilégio de ter uma água tratada, uma água própria para o consumo humano, e ainda preferem estar utilizando a água do açude, sem tratamento e de forma até que eu não aconselho, na verdade. Mas existe uma maioria de uma população lá que está relutante em querer essa água do SAI. Então, para não prejudicar e não haver conflitos, nós iremos ligar a nossa rede de água e quem quiser vem ao SAI e faz o pedido. E quem não quiser continua utilizando da água do açude, da rede existente lá. Fernando, a previsão do SAI para esse investimento em Oiticica, agora em agosto, já pode ser então executado? Eu não gosto muito de dar previsão e nem de prometer nada, né? Porque muitos imprevistos podem acontecer, então a gente fica aqui na expectativa. Eu andei falando o tempo desse que a gente iria inaugurar as bombas no final de junho e acabei não cumprindo com a minha palavra, pois houve alguns imprevistos, né? Houve chuvas, houve paralisações da obra, houve alguns atrasos. Então, prefiro não estar dando data, mas eu creio que até o fim do ano nós estaremos fazendo, e é uma data bem prolongada que eu creio que vai ser antes. Mas até o fim do ano, com certeza, a gente estará fazendo uma ampliação de rede lá, porque até mesmo é uma ampliação muito pequena diante de outras que nós temos lá. Essa da Oiticica de baixo são apenas 600 metros de cano de 60 milímetros que vai abastecer por gravidade e é uma coisa bem simples de ser feita. Só que também, como eu falei, pode haver imprevistos, então eu prefiro não me comprometer. Mas que será feito, garanto para vocês que será. A construção da nova estação de tratamento em Pitombeira, trabalhos avançados? Sim, nós já fizemos um grande avanço na reforma lá. Na reforma não, na verdade é a construção de uma nova estação de tratamento. Estamos aproveitando também para fazer uma reforma em todo o perímetro. Estamos reformando a caixa d'água, a gente pintou, fez a logo lá, recuperou toda ela que estava descascada, estava com algumas ferragens expostas, com risco até de desabamento. Então, com estudo, né, com nossos engenheiros, nós fizemos o tratamento das ferragens, fizemos todo o envelopamento dessas partes que estavam comprometidas. Então, já garantimos a segurança do reservatório, já fizemos a parte da fundação. Estamos, segunda-feira que vem, iremos levantar as torres, né, que são as torres de decantação, de filtragem ascendente e de filtragem descendente. E ficará faltando somente a parte hidráulica e a parte do leito filtrante que já foi encomendado. Foi comprado aproximadamente R$19 mil entre seixos e areias selecionadas para que seja feita a filtragem e instalada, né, naqueles filtros. Então eu creio também que em Pitombeiras, nós estamos em julho, né, agosto, setembro, lá para outubro ou setembro nós conseguiremos inaugurar lá também. Fernando Ribeiro, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Algo mais que queira acrescentar, fique à vontade. Sim, eu gostaria de estar reforçando, certo, o convite à população, né, que a gente vai fazer essa inauguração dia 26 agora de julho da Água das Bombas e Riacho Fresco, uma solicitação que é feita pela população há muitos anos, né, 20 anos pedindo água para aquela localidade, que eles utilizavam de água de barreiro, água de açude, e agora eles estão tendo esse privilégio merecido, porque a população realmente solicitou muito e a gestão ajudou, e nós aqui do SAI também fizemos a nossa parte. Só queria reforçar o convite à população no dia 26 estar presente lá nessa linda inauguração que nós iremos fazer. E eu agradeço o espaço da Rádio Atitude e sempre estamos aqui disponíveis para qualquer tipo de esclarecimento. Repórter Mário Almeida para o Jornal Integração.